Seja bem-vindo ao Esperança Viva, um ministério da Igreja Presbiteriana de Macaé. Nossa missão é transformar vidas pela proclamação do Evangelho da Graça. Esperamos que a sua fé seja edificada pela mensagem que você vai ouvir agora e que seja uma bênção para o seu coração. Essa noite eu quero falar sobre o assunto mais importante do mundo. Eu dei a ele o tema "e depois?". Pode parecer estranho, mas a verdade é que em tudo na vida há um e depois. Por exemplo, a criança nasce e depois ela cresce e depois ela vai para a escola e depois ela sai de férias e depois ela volta para a escola até terminar a faculdade, a pós-graduação, o doutorado. E depois, ela procura um trabalho. E depois, ela procura um trabalho melhor ainda. E depois do sucesso profissional, constitui uma família. E depois nascem os filhos. E depois, os filhos crescem, estudam, se formam, trabalham, se casam, e depois vêm os netos, e depois a velhice, e depois a morte, e depois. Parece que para todo momento da vida há um depois, mas depois da morte há um silêncio. A Bíblia diz no Salmo 146, quando eles morrem, voltam ao pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Não há como fazer planos para depois da morte, porque segundo o ensino da Escritura, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Percebam que não importa a cor da pele, não importa a raça, a condição econômica, social, cultural, não importa a religião, não importa o credo, todo ser humano, grande ou pequeno, famoso ou anônimo, os senhores e os escravos, os proprietários e os inquilinos, os reis e os súditos, todos sem exceção têm o seu, e depois disto, o juízo. E se a Bíblia estiver certa, como eu creio que é digna de toda aceitação de essa palavra, depois da morte não é aniquilação, não é ficar tocando harpa em nuvens, não é reencarnação, é acerto de contas. Nós não gostamos de pensar nisso. Nós fazemos tudo para evitar pensar nesse "e depois". Quer ver uma coisa? Quantos aqui compraram um jazigo no cemitério antes de possuir a casa própria? Levante a mão. Ninguém. Gente, ninguém se preocupa. Mas essa noite eu quero mostrar a vocês que é tão importante essa questão, é tão séria, que Deus escreveu um livro, um único livro para responder essa pergunta. E depois? Depois da vida, depois da morte, como você vai comparecer perante mim? Quem defenderá a sua vida? Quem o justificará? Há uma passagem na Bíblia que fala sobre a gravidade desse momento, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 4. O apóstolo Pedro diz: se é com dificuldade que o justo é salvo, como vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. A Escritura deixa muito clara a responsabilidade de todo ser humano. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 5, na primeira carta, ele diz: importa que todos
Nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Quando Deus criou a cada um de nós, Ele nos fez com um propósito. E o nosso corpo é para ser usado no propósito de Deus. Mas nem sempre isso acontece. Muitos usam o corpo apenas para o prazer de si mesmo. Deus permite. Mas e depois? Isso nos leva à seguinte questão: como é que Deus vai medir a responsabilidade de cada um de nós? Muita gente pensa que Deus vai fazer contas. Ele vai ver quantas ações boas e quantas ações más nós fizemos. O que der mais define o nosso destino. Mas, gente, Deus não precisa fazer contas, porque Ele sabe quem nós somos. E o que define o nosso destino não é o que fazemos, é o que nós somos. E se há uma coisa que irmana toda a raça humana, em todos os tempos, em todos os lugares, é que nós somos pecadores. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Percebam, irmãos, que há uma cadeia inquebrável de fatos que nos levam àquele e depois disso de Hebreus. Primeiro, a Bíblia ensina que nós nascemos pecadores. E o que nós somos se reflete naquilo que nós fazemos. E o que fazemos nos leva a prestar contas a Deus. E aí, irmãos, esse é o momento mais desesperador para o ser humano. É o momento de nos justificarmos diante de Deus. Muita gente pensa assim: bom, tudo bem, eu pequei, mas eu não sabia que isso era errado. Mas quer saber? A Bíblia ensina que todo ser humano será julgado não pelo que fez sabendo ou pelo que fez na ignorância, mas será julgado pelo testemunho da sua consciência. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, escreve no capítulo 2, dizendo: as exigências da lei estão gravadas em seu coração. E disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Olha só, tem muito bandido, muito assaltante, muito traficante, muita gente má que diz assim: eu não fiz nada. A minha consciência está tranquila. Espere até ela poder falar livremente. Imagine essa cena. Ali está diante de Deus uma pessoa tentando se justificar das suas transgressões e de repente surge uma voz, há muito silenciada, ecoando estridente, dizendo: Senhor, eu disse que ele estava errado. Eu disse que ela estava errada. Eu disse que era pecado. Mas ele ou ela não me ouviu. Outra razão para a gravidade desse momento é porque as nossas ações serão aferidas não somente pelo resultado que elas tiveram, mas pela motivação que as geraram. Olha, gente, muitas boas ações tiveram motivações muito egoístas. Na hora ninguém percebe, mas lá na presença de Deus tudo vai ser revelado. E aí, imagine quantos bens doados, quanto conhecimento adquirido, quantos corpos sacrificados, mas por debaixo de tudo isso havia a vaidade humana. Por isso o apóstolo diz: ainda que eu desse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor. Vamos recapitular? Até aqui sabemos que fomos criados à imagem de Deus.
para um propósito. Depois de viver, trabalhar, envelhecer, morrer, depois disso vem o juízo. Nessa corte não há espaço para manobras, apelações. Por uma simples razão, o juiz não é como os juízes aqui da terra. O juiz é onipresente, onisciente e onipotente. Ele é justo, é verdadeiro, tão puro de olhos que não suporta sequer contemplar o mal. A referência desse juiz é a perfeição. Alguém teve a capacidade de perder tempo imaginando alguém que pecasse 3 pecados por dia. Imagine 24 horas se alguém fizesse tudo certo e não fizesse quase nada errado, se só falasse a verdade, se só fizesse o bem, e apenas 3 pensamentos saíssem do controle. Ao final de uma semana, 3 pecados por dia dariam 21 pecados. Ao fim de um mês, mais ou menos uns 80 pecados. Ao fim de um ano, cerca de 1000 pecados. E se você vivesse 80, 90 anos sobre esta terra, chegaria no tribunal da eternidade com uma ficha corrida de 100.000 transgressões. Pergunta: que advogado assumiria a causa de um cliente que tem 100.000 transgressões? Algumas pessoas na ignorância diriam: olha, eu nunca pedi a ajuda de Deus, por que eu vou pedir agora? Jesus disse que naquele dia haverá choro e ranger de dentes. Logo no primeiro minuto que uma pessoa experimentar os horrores da condenação. E é diante desse quadro que, como a luz do sol no meio da escuridão, a maior de todas as mensagens do mundo, surge de João capítulo 2. Deus providenciou um advogado de causas perdidas. Amém? E outra coisa, esse advogado jamais perdeu uma causa. O que é que o texto diz? O nosso texto diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A igreja cristã achou um termo para esse trabalho de Cristo. E o termo é propiciação substitutiva, ou expiação vicária. Não saia daí, eu vou explicar isso. A palavra propiciação significa pagamento de uma dívida. E substitutiva é um pagamento de uma dívida feito por outra pessoa. E a expiação vicária é um termo bonito que significa alguém oferece uma compensação para beneficiar a vida de outro. Agora, olhe para o texto de João. O texto é maravilhoso, a sequência das palavras é simplesmente extraordinária. É um advogado junto ao Pai que, ao mesmo tempo, é o pagamento da dívida e o defensor do devedor. Isso é maravilhoso. Irmãos, essa mensagem é única no mundo. Olha aqui comigo. Todas as religiões do mundo, em todas as religiões do mundo, o transgressor tem que pagar a sua dívida. É assim
no islamismo, no budismo, no hinduísmo, no espiritismo, até em alguns ramos da igreja cristã, a única forma de alguém se justificar perante Deus é pagando a sua própria dívida. A ideia de um substituto que paga a dívida do outro é puramente divina, ninguém teria essa ideia, só Deus. Propiciação substitutiva é uma ideia do outro mundo. Por isso, Deus a revelou em toda a Bíblia. A primeira demonstração da graça de Deus foi ainda no jardim do Éden. Vocês se lembram, Deus havia dito para os nossos pais, lá no jardim: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Mas aí veio o diabo, em forma de serpente, convenceu a mulher que Deus estava escondendo o jogo, que eles de fato não morreriam, pelo contrário, que eles se tornariam iguais a Deus. E aí eles comeram, imediatamente eles perceberam que estavam nus, correram para se esconder quando Deus apareceu no jardim. Adão, para não passar vergonha, fez uma vestimenta de folhas de figueira para se apresentar diante de Deus. Você sabe da história. Deus conversou com os nossos pais, perguntou como é que eles sabiam que estava nu. Eles disseram: vocês por acaso comeram? Não, foi a mulher falou: é serpente. E vocês sabem que Deus fez, mas depois do diálogo que Deus teve com eles, Deus fez algo totalmente inesperado para Adão e Eva. Deus se importou com a nudez deles. E isso é surpreendente, sabe por quê? Porque eles sempre conversaram com Deus totalmente nus. Só que depois que eles pecaram, eles sentiram vergonha dessa nudez. Por isso Deus fez roupas de peles de animais para Adão e Eva vestirem. Agora, você sabe como é que Deus fez isso? Você sabe, Deus tem essa mania de criar tudo do nada, né? Ele podia ter muito bem dizer assim: terno de pele de carneiro, pum. Vestido de pele de abelha, pum. Aparecia. Mas é possível que Deus tenha feito isso de forma mais natural e educativa. Ele pode ter pego um animal que estava bem perto onde eles estavam conversando e literalmente matasse aquele animal, tirando a pele, derramando sangue na terra daquele animal. E toda vez que Adão e Eva vestissem aquela pele, eles se lembrariam do dia em que uma criatura inocente pagou com a vida para que eles se apresentassem diante de Deus vestidos adequadamente. Anos mais tarde, a ideia de propiciação substitutiva foi magistralmente apresentada ao mundo. Quando Moisés foi chamado para tirar os filhos de Israel do Egito, Deus ficou durante meses assolando a terra do Egito com as pragas, até que enfim Deus aplicou um último e definitivo golpe na arrogância de Faraó, com a morte dos primogênitos. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, providenciou um meio em que as pessoas podiam escapar do anjo da morte. O que eles tinham que fazer? Ir ao campo, pegar um cordeiro de 1 ano, sem defeito, imolar o cordeiro e com o sangue daquele cordeiro manchar a soleira da porta de suas casas. Naquela tarde, milhares de cordeiros foram sacrificados. O sangue foi salpicado nas portas das casas dos hebreus. E durante a noite o anjo destruidor veio ao Egito e feriu mortalmente o filho do rei, os primogênitos dos seus oficiais
de toda a nobreza, de todos os comerciantes, de toda a gente comum do Egito. Ninguém escapou, exceto os primogênitos que foram substituídos pelos cordeiros cujo sangue estava na porta. Tempos depois, o povo de Israel iria conviver diariamente com a propiciação substitutiva, porque o sistema sacrificial do Antigo Testamento era totalmente baseado nela. Há um cerimonial que está descrito no livro de Levítico, no capítulo 16, se você quiser. Nesse capítulo de Levítico, o sacerdote tomava 2 bodes. Um era chamado de bode expiatório e o outro era chamado de bode emissário. Ambos os bodes substituíam os transgressores. Um deles era morto ali mesmo, e o seu sangue era aspergido no altar da propiciação. O outro bode era trazido na frente do sacerdote, que colocava as 2 mãos sobre aquele animal, e sobre ele confessava todos os pecados cometidos pelo povo, e simbolicamente transferia para aquele bode a culpa desses pecados. Depois, um homem escolhido arrastava aquele bode para o meio do deserto, o mais longe possível da congregação, para morrer de fome e de sede, levando para longe os pecados do povo. Durante séculos, os israelitas acordaram com cheiro de sangue no ar, que os lembrava que estavam vivos porque outra criatura havia sido morta no lugar deles. Mas então veio a plenitude dos tempos, e Deus finalmente revelou o verdadeiro significado daquela roupa feita de pele de animais no jardim, o verdadeiro significado do cordeiro pascal que livrou os egípcios quando o anjo da morte passou, o verdadeiro significado do bode expiatório e do bode emissário. Quando João Batista veio e viu Jesus se aproximar, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Cristo, todo o mistério da propiciação substitutiva foi revelado. E quando Cristo foi levantado na cruz, depois de ter sofrido o castigo de Deus, ele pronunciou as palavras mais aguardadas em toda a história. E as palavras eram: está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Você sabe o que está implícito nessa palavra? Está consumado. Era como se Jesus estivesse dizendo: satisfação foi feita, completa, total, perfeita, sem complementos, sem reparos. Está tudo consumado, pago, completamente sem resíduos. Agora, eu queria que você pensasse comigo, por que é que Deus resolveu fazer isso? Por que Ele não deixou que eu e você arcássemos com as consequências do nosso pecado? Por que Deus quis que o justo morresse pelo injusto? Aquele grande pregador inglês Arthur Pink dizia: a fonte da satisfação de Cristo é Deus. Porque somente Deus pode produzir aquilo que o satisfaça. Homens não podem prover aquilo que satisfará as exigências da santidade e da justiça de Deus contra os seus pecados, não mais do que eles podem criar um universo. Eu quero terminar essa mensagem falando há 4 motivos que levaram Deus a escolher a justiça na morte de Cristo. A primeira razão é que Deus soberanamente quis que assim fosse.
Deus nunca foi pressionado por quem quer que fosse para levar o seu filho à cruz. Em Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo diz: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Em segundo lugar, a substituição é um ato de amor, tanto de Cristo em tomar o nosso lugar, quanto de Deus aceitar essa troca. Quando a gente tem uma dívida financeira, qualquer pessoa que tenha dinheiro pode quitar a dívida, não é verdade? Mas quando a dívida é a transgressão da lei de Deus, essa dívida é intransferível. E aí surge a palavra de Deus dizendo na carta de João, 1 João 4,9 diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou. Em terceiro lugar, a propiciação substitutiva nasceu da justiça de Deus. Essa é uma das singularidades do amor de Deus. É que esse amor vai ao encontro da lei. O amor de Deus não ignora o pecado, não minimiza a culpa. A justiça, enquanto exige satisfação, não amarra as mãos da misericórdia. É por isso que no Salmo 85:10 diz: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Em quarto lugar, Deus foi motivado para fazer propiciação substitutiva pela manifestação da sua glória. Como Jesus disse: para que vejam a minha glória que me deste. Não fosse essa motivação, tivesse Cristo morrido por nós apenas por nossa causa, estaríamos submetendo o Filho de Deus a nós. Seria a mesma coisa que dizer a Jesus: ei, Cristo, eu estou perdido, eu ordeno que desça e morra por mim. Isso seria blasfêmia. Cristo morreu por nós, é verdade. Mas a nossa justificação é consequência, não a causa. A causa é a glória de Deus. E isso nos leva a um maravilhoso mistério. Se Deus pode todas as coisas, por que é que Ele não fez isso de um modo menos sacrificial? Por que é que Ele teve que fazer isso de forma tão violenta na cruz? Sabe por quê? Porque há coisas impossíveis para Deus fazer. Por exemplo, mentir. Tão fácil para a gente mentir. Deus não pode. Pecar. Tão fácil para a gente. Deus não pode. Decepcionar com as pessoas. Tão fácil para a gente. Poxa, eu imaginava que você... Deus nunca se decepciona com ninguém. Sabe por quê? Ele sabe tudo desde o começo. Entre as impossibilidades de Deus está a de fazer remissão sem derramamento de sangue. Deus diz na sua palavra em Hebreus 9:22, e sem derramamento de sangue não há remissão. Deus não precisava salvar a raça humana. E olha que nada teria acontecido a Deus se Ele nos condenasse. Mas ao decidir nos redimir, Ele tinha que fazer isso através de derramamento de sangue. Nem o Deus Todo-Poderoso pode salvar uma alma humana sem propiciação. Agora vamos voltar ao nosso texto e encerrar. Nós temos um advogado.
E esse advogado é Jesus Cristo, o justo. Ele é advogado junto ao Pai. Onde ele está? Junto ao Pai. Sabe o que é isso? Que existe uma relação familiar entre o juiz e o defensor. Eles são pai e filho. Cristo é ao mesmo tempo oferta pela dívida e defensor do devedor. Preste atenção no que eu vou lhe falar agora. Quando todas as nossas transgressões forem contadas, no final daquela lista interminável e terrível, haverá uma palavra que torna nula toda a condenação. Estará escrito embaixo da minha lista: tudo consumado na cruz, pago completamente na cruz, e eu estou livre, pago completamente. E nesse momento a voz do rei será ouvida, dizendo: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. E naquele dia saberemos, na plenitude, o que significa propiciação pelos nossos pecados. Mas também nesse dia haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que é isso? Choro e ranger de dentes? Significa inexprimível arrependimento de não ter entregue no tempo devido a sua vida nas mãos do advogado junto ao Pai. Deixe-me fazer uma pergunta. Quais são os seus planos para o futuro? E depois de você conseguir tudo o que desejou? Depois de comprar tudo o que quis? Depois de ter o prazer, todo o prazer que ambicionou? E depois, o que será? O que vai esperar você no futuro? Choro e ranger de dentes? Ou um reino por herança? Como eu lhes disse, esta é a mais preciosa mensagem de todos os tempos. E a mensagem é: há um advogado. Entregue sua vida na mão dele, porque eu e você somos uma causa perdida, mas em Cristo há esperança.